Fala, turminha do terceiro ano, nós esperamos que todos vocês estejam muito bem. Turma, a nossa atividade de hoje é de matemática e nós vamos realizar a atividade da Ponte do Saber referente às semanas 25 e 26, onde nós vamos aprender um pouco sobre as formas geométricas ou figuras geométricas. Muito bem, então vamos acompanhar juntos a leitura do nosso pequeno textinho, que vai nos dizer o seguinte: o assunto de hoje é formas. Vamos falar sobre figuras geométricas. Primeiro, vamos falar das figuras planas. Figuras planas são aquelas que apresentam comprimento e largura, mas não possuem profundidade. Como? Então aqui abaixo, turma, nós temos alguns exemplos de figuras ou de formas planas, como por exemplo, o círculo, que é bem redondinho. Depois nós temos o triângulo, figura geométrica com 3 lados. Logo abaixo, nós temos o quadrado. Quadrado tem 4 lados e todos do mesmo tamanho. Qualquer um dos lados do quadrado que você medir vai ter a mesma medida. E por fim, nós temos o retângulo. Retângulo tem 4 lados, mas não são todos iguais. Então, logo depois de nós observarmos as características dessas figuras geométricas planas, nós temos a questão de número 1, que vai nos pedir o seguinte: responda em seu caderno. Sobre o quadrado e o triângulo, marque a frase correta. Então, turma, abaixo nós temos algumas frases e vocês vão precisar marcar qual que é a frase correta, falando informações sobre o quadrado e o triângulo. Vamos observar a primeira frase. O quadrado possui 3 lados e o triângulo possui 4 lados. E aí, essa informação está certa? Vamos observar a próxima frase. O quadrado e o triângulo têm a mesma quantidade de lados. Será que essa frase também está certa? Vamos ver a próxima frase. O quadrado possui 4 lados e o triângulo possui 3 lados. Será que essa frase é a frase correta? E por fim, nós temos a última frase que vai nos dizer o seguinte: o triângulo possui mais lados que o quadrado. Então vocês vão precisar assinalar, marcar com um X a frase que fala informações corretas sobre o quadrado e o triângulo. Muito bem, logo abaixo nós temos mais algumas informações sobre formas geométricas. Vamos fazer a leitura juntos. Formas geométricas são os formatos das coisas ao nosso redor. Por exemplo, uma bola é a forma geométrica de um círculo. Uma mesa quadrada é a forma geométrica de um quadrado, entre outras. Muito bem, depois de nós termos visto isso, nós temos um link mostrando algumas formas geométricas que vai facilitar a compreensão na hora de responder cada uma dessas atividades. Então acessem esse link e assistam a esse vídeo. Logo depois, vocês confiram a questão de número 2, que vai nos pedir o seguinte: leia o balão e desenhe em seu caderno o que se pede. Represente, por meio de desenho, 3 objetos do seu dia a dia que se pareçam com as figuras planas que estudamos. Então, vocês vão precisar desenhar 3 objetos do dia a dia que se pareçam com essas figuras planas. Então, qual objeto pode se parecer com um círculo, ou com um quadrado, ou com um retângulo, ou ainda, quais objetos podem se parecer com o triângulo? Neste espaço em branco, vocês vão precisar preencher com estes desenhos, ou se não, fazer no caderno. Logo depois nós temos a questão de número 3, que vai nos pedir o seguinte: escreva o nome de um objeto que se pareça com um relógio de parede. Depois, questão de número 4. Escreva o nome de um objeto que tenha o formato parecido com o de um caderno. Depois, a questão de número 5, que vai nos pedir o seguinte: escreva o nome de 2 objetos que tenha na sua casa e que se pareçam com as formas geométricas abaixo. Então aqui nós temos algumas formas geométricas e vocês vão precisar escrever o nome de 2 objetos que vocês possuam na casa de vocês que se pareçam com essas figuras geométricas, com o círculo, com o triângulo, com o quadrado e, por fim, com o retângulo. Tudo bem, turma? Então essas são as nossas atividades da Ponte do Saber
referente às semanas 25 e 26 de matemática, onde nós estamos aprendendo sobre as figuras geométricas planas. Tudo bem? Então agora é com vocês. Mão na massa e bons estudos!